Vamos lá então, sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje a gente vai voltar de novo no tema da disciplina. Como é que você cria, como é que você mantém, como é que você se torna disciplinado. É o que eu pretendo te ensinar nos próximos 10 minutos. E antes da gente falar disso, a gente tem que dar uns passos para trás e voltar na definição de disciplina, que você logo vai me dizer que é uma definição óbvia, que é uma definição batida, que é uma definição muito intuitiva, mas é justamente por ela ser tão óbvia, justamente por ela continuar sendo repetida ao longo dos anos e não se esgotar nessa definição, é que provavelmente tem alguma coisa importante que continua sendo verdade ao longo do tempo, né? E essa definição é a definição de que disciplina é a habilidade que você tem ou a mentalidade que você tem de executar independente da maneira que você se sente. Vamos dar um exemplo mais concreto disso. Uma pessoa que estuda e que é disciplinada, ela não deixa de estudar, por exemplo, nos dias em que ela está tristonha porque, não sei, brigou com o namorado, brigou com a namorada. Ela não deixa de estudar nos dias em que ela está com preguiça porque ela está cansada, afinal de contas ela teve uma semana puxada, seja na faculdade, na escola, no trabalho, né? Para quem trabalha e estuda também. Não. Independente de como ela está se sentindo, ela vai estudar. Por quê? Porque ela se propôs a estudar, porque ela se comprometeu a estudar. Então, independente do sentimento dela de preguiça, do sentimento dela de não estar com vontade, ela vai estudar. Ela assumiu esse compromisso com si mesma. Muito bem, o que é uma pessoa disciplinada nos exercícios, uma pessoa disciplinada com o próprio corpo? É uma pessoa que não come muito além do necessário, é uma pessoa que, apesar dos dias em que se sente cansada, vai treinar, é uma pessoa que não deixa de fazer exercício, não se torna sedentária simplesmente porque está com preguiça ou porque acha que isso é coisa de gente que é vaidosa demais. Não, é uma pessoa que firmou o compromisso consigo mesma, às vezes até com amigos, firmou um compromisso com uma comunidade online, né, de perder peso, de entrar em forma, porque sabe e sabia que aquilo é necessário para cuidar da própria saúde. Então ela abre mão de todo o sentimento dela para manter aquele compromisso. Então repara bem, né? Toda vez que você tem uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que está abrindo mão de como ela se sente para executar aquilo que ela se propôs a fazer, né? E essa definição é uma definição tão forte porque ela já traz para nós a prática, né? Quer dizer, como é que você se torna uma pessoa disciplinada? Bom, a própria definição já diz como se torna uma pessoa disciplinada. É uma pessoa que abre mão dos sentimentos próprios, abre mão do seu subjetivo para focar no seu objetivo. E eu digo objetivo não de meta, mas objetivo de concreto, objetivo de executar, objetivo de você trazer para o palpável aquilo que antes era só uma ideia. É aquilo que deixa de ser uma opinião que varia de pessoa para pessoa, torna-se um ato, uma execução, né? Torna-se um compromisso que você firmou e que você vai lá e executa, né? Então, você pode reparar até mesmo que quando você conversa com algumas pessoas e você vai descrever uma pessoa que é muito disciplinada, você tende a falar desse jeito, né? Fulano, eu não sei como é que ele consegue fazer tantas coisas, eu não sei como é que ele consegue estudar por tantas horas, eu não sei como ele consegue trabalhar por tantas horas, eu não sei como ele consegue estudar até tarde, eu não sei como ele consegue trabalhar até tarde, eu não sei como ele trabalha de final de semana. Muito bem, isso se chama disciplina aplicada. Veja bem, o próprio modo que você descreve uma pessoa disciplinada é o meio de se tornar disciplinado, é você executar apesar de. Então, apesar de ser final de semana, eu vou trabalhar, né? Para quem é independente. Apesar de ser noite, eu vou na academia. Apesar de ser tarde, eu vou estudar. Por quê? Porque você firmou este compromisso. E aí, a gente começa a explorar, então, uma segunda parte importante da disciplina, que eu já trouxe ali em outro vídeo, né? Que é a questão moral. Né? Eu não vou dizer sobre o pecado, porque muitas pessoas julgaram, né, quando eu falei sobre o pecado, mas não tem problema, né? O meu discurso aqui é uma questão moral no sentido de que você firmou um compromisso, né? Você disse para outras pessoas que você ia fazer alguma coisa, você firmou um compromisso muitas vezes com o cliente, quando você assinou um contrato de trabalho, você firmou um compromisso com a escola, por exemplo, com o vestibular, você firmou um compromisso com os seus pais, com a sua namorada, que você ia fazer alguma coisa, e aí é a sua palavra em jogo, quer dizer, aquilo que você disse que ia fazer, né, e que você se comprometeu a entregar. E nisso você começa a entrar na parte filosófica moral da coisa, que é, se você disse que ia fazer alguma coisa e não faz, é errado, né? Ah, mas existem razões para eu não ter feito isso. Bom, isso é uma outra questão, que talvez você tenha que
ajustar, você tem que criar um sistema, você tem que criar algum meio de conseguir reduzir esses atritos no meio do caminho que te levam até a execução para reduzir as chances que você não execute aquilo que você precisa fazer. Mas, independentemente daquelas desculpas que você pode dar para não ter feito aquilo que você falou que ia fazer, é uma questão moral, substancialmente falando. Você disse que ia entregar um resultado e você não está entregando. Ah, mas eu firmei um compromisso comigo mesmo. Aí é pior ainda. Né? Veja bem, nós somos muito rápidos em pedir um reembolso da Amazon. Quando você compra um produto, ele não faz aquilo que você queria fazer. Né? Aquele microfone que eu comprei, por exemplo, não funciona. Eu vou devolver para a Amazon e pedir o reembolso de R$300 que eu comprei o microfone. Você já pediu reembolso para você mesmo do seu tempo? Você já pediu reembolso do tempo dos seus pais? Eles nunca pediram para você, disso eu tenho certeza. Né? Você já pediu reembolso do esforço que você colocou num projeto e foi até metade e depois jogou fora? Você é muito rápido para pedir reembolso para todo mundo. Afinal de contas, você tem os seus direitos de consumidor quando o produto que você comprou e que o contrato de compra e venda foi assinado quando você faz uma compra online. E aí, quando ele não é cumprido, ou seja, quando o produto não funciona, você pede reembolso. Agora, quando você firma um contrato com você mesmo e aí você não entrega, você não pede reembolso para você mesmo, né? Perdão. Então, repara como existe uma questão ética fundamentalmente por trás da disciplina. Quer dizer, é você manter a sua palavra, talvez não com os outros, mas consigo mesmo. E começa a virar uma espiral tão grande, né? E progressivamente degenera quando você não cumpre a palavra que você estabeleceu consigo mesmo, quando você não cumpre, né, um contrato que você estabeleceu consigo mesmo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou por isso, né? Em algum momento você deixou algum projeto, alguma peteca cair da sua vida e aquilo foi degenerando em outras coisas, começou a virar uma bola de neve. Isso é absolutamente normal. Todo mundo, em algum momento na vida, passa por uma crise assim. Então, se você, de novo, né, começou mal em uma prova, se sentiu desmotivado, começou a pensar que não valia a pena estudar para as outras, afinal de contas, ou você começou a acreditar que era burro, ou que os professores estavam contra você, ou que a escola estava contra você, ou que o seu contexto familiar, você começa a arranjar uma série de desculpas para justificar o fato de que você não sentou a bunda na porra da cadeira e não estudou. Isso serve para vestibular, isso serve para concurso público, isso serve para residência médica, que é o meu caso. É muito fácil você sempre criar uma desculpa de contexto, você terceirizar a responsabilidade do contrato que você firma com você mesmo e aí se isentar da culpa. É como se eu dissesse assim: bom, meu microfone não funciona, mas afinal de contas a culpa é de vocês, que vocês me mandaram um defeituoso aí. Ou melhor, a culpa foi do carteiro que ele me entregou e aí o microfone estava molhado porque pegou chuva e molhou a caixa. Ou a culpa é do serviço que não funciona aqui no meu país, a culpa é do meu telefone, né? Não é culpa minha, portanto eu quero um reembolso. Quer dizer, às vezes foi você que não instalou o microfone direito, não foi você que não sabia que o microfone não era compatível, você comprou errado, né? Não sei. É um exemplo bobo, mas meu ponto aqui é ilustrar como é fácil você sempre jogar uma culpa para a terceira pessoa. Quantos de vocês, na verdade, não vêm falar comigo e me dizem assim: ah, mas eu não consigo estudar porque a minha namorada, meu namorado, ele é muito pesado, né? Ele quer muita atenção. Peraí, a culpa é de quem? É sua que não sabe estabelecer limites e delinear claramente os limites ou é dele, dela? Porque, invariavelmente, o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa merecem atenção. Você não pode nem deve privar eles disso. A sua família merece atenção. Você não pode nem deve privar eles disso. Agora, se existe uma situação conflituosa ali e você não consegue dividir o seu momento de estudo do seu momento de atenção com a família e tudo mais, a culpa é deles que estão pedindo aquilo que é de direito, afinal de contas, um contrato de relação familiar, uma família baseada nisso, né, no convívio, cara. Não é só, né, nos momentos bons, não é só nos momentos ruins, é no convívio cotidiano, né? Então a culpa de não estar entregando isso é sua, que afinal de contas você deveria ser capaz de se organizar e dividir o seu horário de maneira minimamente, né, organizada para dar um pedaço daquilo, mesmo que seja um mínimo pedaço com qualidade,
para outras pessoas ou a culpa é deles que estão pedindo aquilo que foi pré-estabelecido, vamos dizer assim, em um contrato não verbal? Obviamente, a culpa é sua. E essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Presta atenção que essa é a parte difícil do vídeo. As pessoas buscam sempre essas desculpas para não chegarem nessa parte, em que a responsabilidade é fundamentalmente sua. Você pode ter muitos contextos em volta de você, você pode ter realmente muitos fatores que fogem do seu controle. Mas em última instância, a quem cabe administrar todos esses fatores do modo mais possível. Eu não vou dizer mais eficiente, do modo mais possível. Parece estranho falar assim, mas é do modo mais possível. Ou melhor, do único modo possível que você consegue, a fim de conseguir pagar essa dívida com todo mundo, com a sociedade, pagar a dívida que você tem com a sua família, né? Afinal de contas, você deve um pouco de afeto, de atenção a eles, e principalmente pagar essa dívida com você mesmo, né? Se você firmou esse contrato com você mesmo para perder peso, para ganhar dinheiro, para estudar, para mudar de carreira, não importa, né? As pessoas buscam sempre terceirizar tudo isso, ao invés de assumir a responsabilidade elas mesmas. Por quê? Porque é muito mais fácil. Afinal de contas, se a culpa está num fator externo, eu posso pedir um reembolso sempre. Não é culpa minha. É doloroso você dizer e assumir para você mesmo que se você realmente quisesse, se você realmente tivesse vontade, se você realmente tivesse se aplicado, você faria. Porque aí você percebe que fundamentalmente o que você fez foi pegar aquela oportunidade que você tinha nas suas mãos e amassar e jogar fora como se fosse um pedaço de papel. E a parte dura, a parte dolorida é isso. É você perceber que a culpa foi sua, que foi você que decidiu pegar aquela oportunidade, aquela chance que você tinha de mudar a sua vida, amassar e jogar fora, simplesmente porque você estava tristinho no dia, porque você estava com preguiça, porque você estava cansado. Você fala que a culpa é do seu esposo, da sua esposa, a culpa é da minha namorada que pede muita atenção, a culpa é do meu filho que quer muita atenção. Não é culpa minha que eu não soube estabelecer limites, eu não soube me organizar, eu não soube separar um horário certo para cada uma das coisas que eu preciso fazer. Porque tudo isso é fundamentalmente parte da minha responsabilidade. Eu tenho que ser um adulto capaz de traçar os limites até onde eu posso ir com cada coisa. É até um sinal de humildade. E a gente volta na definição do que é você ser disciplinado. É você executar apesar de tudo isso. É você executar apesar da sua limitação. É você executar apesar da falta de tempo. É você executar apesar dos problemas que você tem. É um compromisso que você fixa. A parte importante disso é que é possível você aprender. É possível você criar um sistema que pelo menos reduz as chances de que com esses atritos que surgem no caminho, você decida fazer outra coisa ao invés de fazer aquilo que você precisava fazer. Que é efetivamente o que eu abordo no clube, né? E que se você quiser conhecer, que se você quiser se aprofundar mais nisso e muito além daquilo que eu entrego aqui nos vídeos, você clica aqui no link da descrição que a gente vai apresentar tudo isso para você, né? Você pode fazer parte da nossa comunidade, onde a gente tem até um servidor de Discord com uma sala de estudos. Nós temos lives, né, encontros para discutirmos, né, os problemas que nós temos. Vocês trazem problemas e a gente aborda, né, e as aulas ficam gravadas. Tudo isso, né, dentro do clube que é a nossa comunidade de produtividade. Agora, esse sistema, né, cada pessoa tem que acabar encontrando as suas particularidades, né? Qual que é a chave fundamental de um sistema? É você, de novo, voltar na definição que a pessoa executa independente das condições. Porque uma pessoa disciplinada que executa, ela não está esperando as condições perfeitas. Ela não está esperando que tudo fique perfeito. No clube, o que eu busco fazer é te dar ferramentas para que você melhore as condições, para que você reduza os atritos, para que você possa encontrar apoio, né? Ter mais ferramentas para que você consiga limpar o seu caminho. Mas o caminho nunca vai estar limpo 100%. E uma pessoa que é disciplinada, o que ela entende é que o que é possível fazer, apesar das circunstâncias não serem perfeitas, eu vou fazer.
E uma pessoa indisciplinada, por outro lado, ela fica esperando as condições perfeitas para fazer alguma coisa. Ela fica esperando que ela não esteja cansada e não esteja frio demais. Ela fica esperando que não esteja calor demais e que ela tenha dormido para poder ir treinar. Ela fica esperando que ela tenha comido muito bem para poder ir treinar. Ela fica esperando que ela tenha toda a estabilidade financeira possível para conseguir estudar e passar no concurso público. Ela fica esperando que o mercado finalmente se ajeite para ela trocar de carreira. Não existem condições perfeitas, isso nunca vai acontecer. É como esperar o alinhamento dos planetas. Talvez aconteça, mas vai acontecer uma vez a cada 95 anos. E a pessoa disciplinada, ela entende isso. E ela percebe que apesar disso, apesar dessas condições perfeitas surgirem só daqui a sei lá quanto tempo, ela vai executar mesmo assim e vai resolver os problemas conforme eles aparecem mesmo assim. Então você pode ver que as pessoas disciplinadas, que você conhece na sua vida, e todo mundo conhece alguém que geralmente é muito disciplinado, ela até tem um jeito meio estoico, meio sério de ser. Por quê? Porque ela está completamente focada. Ela tem uma mira, ela tem uma direção, e ela vai naquele sentido. Por quê? Porque o contrário disso é você ficar buscando os desvios, você ficar indo para a direção desses atritos que eu falei que aparecem na sua vida, né, toda vez que surge algum problema. É você buscar a saída para as outras coisas ao invés de se manter no caminho, mesmo quando tem outros fatores tentando te empurrar para fora da trilha. Então você está estudando e aí você diz que, mas eu preciso trabalhar, né? Eu vou ganhar mais dinheiro para depois estudar. Você está saindo da trilha. Ao invés de você se focar no seu estudo, você está saindo da trilha. Mas tem a minha namorada que quer mais atenção, né? E eu não posso estudar por causa disso. Você está arranjando uma grande desculpa, colocando, né, a culpa na sua namorada e está saindo da trilha, dando muito mais atenção do que você deveria para ela, ao invés de focar nos seus estudos, no seu trabalho, quando você deveria ser um homem e traçar um limite. Vale a mesma coisa para a mulher, tá? Você, mulher, não deveria estar pensando em ser dependente de um cara, achando que ele merece sua atenção, porque afinal de contas ele é seu namorado, marido. Você precisa focar na sua independência, focar no seu trabalho, focar no caminho que você escolheu e não deixar que nada te tire disso. Por quê? Porque é esse simples pensamento que te fará uma pessoa disciplinada. É fácil. Substancialmente é fácil ser disciplinado. É você executar aquilo que está na sua frente. Ou seja, decida que você vai fazer uma coisa, faça, pare de enganar os outros, pare de enganar a si mesmo, pare de pedir reembolso do tempo, do dinheiro dos outros e comece a dar um reembolso para você mesmo, com a dívida que você arranjou consigo mesmo, o contrato que você firmou consigo mesmo. A gente se vê na próxima. Tchau.